professor Luiz Almeida Marins Filho, PhD em Antropologia. Professor, algumas questões para o senhor passar para os telespectadores a resposta. No que a educação deve inovar para conseguir formar lideranças compatíveis com as novas exigências do mercado? O grande problema é que a história já não ensina muito mais, quer dizer, nunca nós tivemos um tempo de tanta mudança ocorrendo ao mesmo tempo, quer dizer, quem nasceu no século XVI, XVII, XVIII, XIX começa o século e termina do mesmo jeito, tecnologicamente falando, né? E o século XX já foi uma grande revolução e o século XXI vai ser uma revolução maior ainda. Então a educação hoje, ela tem a finalidade de preparar a pessoa para a mudança, esse é o desafio. Não é trabalhar com dados, mas meios de processar os dados de uma realidade cada vez mais em mudança. Por isso que educação hoje é absolutamente fundamental, nós estamos na era do conhecimento, isso é o fundamental. Professor, com as reformas neoliberais efetuadas aí pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, você acha que o Brasil tornou mais competitivo no mercado global? Sem dúvida, o Brasil hoje, como eu vou mostrar aí os dados da palestra, é um dos mercados mais competitivos do mundo. Professor, uma outra questão também, na sua visão, o brasileiro, ele já se incorporou a esse mercado virtual e está utilizando a contento, na sua visão? Sem dúvida, para ter uma ideia, mais de 40% dos internautas da América Latina estão no Brasil e é o dobro do México, para terem uma ideia, né? E 95%, por exemplo, das declarações de imposto de renda do Brasil foram enviadas pela internet. O Brasil tem hoje mais de 10 milhões de internautas, ou seja, o Brasil, em termos tecnológicos, é um país que vem crescendo de maneira muito forte, muito rapidamente, mais do que se imaginava. Nós somos o 5º país do mundo hoje em telefonia fixa, né? São 600 mil novos terminais de telefonia móvel celulares por mês e esse crescimento é exponencial. Professor, a oscilação da Nasdaq, que é a bolsa eletrônica dos Estados Unidos, afetou a credibilidade do mercado virtual, na sua opinião? Não, eu tenho a impressão de que não, todo mundo já esperava mais ou menos isso, quer dizer, acontece que há muito especulação, o mercado é um mercado especulativo mesmo. E a gente sabia que a nova tecnologia, essas empresas chamadas .com, elas têm uma maturação diferente das empresas que a gente chama de parede, cimento. Aí todo mundo sabia que isso ia acontecer. Acontece que muitas empresas começaram ao mesmo tempo. Umas deram certo, outras não. E a aposta nelas foi uma aposta muito forte, né? E o lucro, a rentabilidade da empresa, ela depende muito dessas mudanças do mercado. E isso foi o que aconteceu, mas todo mundo já esperava, não há assim nenhum pânico com relação a isso, sabe? Quer dizer, todo mundo esperava. Porque o dinheiro especulativo do mundo vai realmente para onde ele é especulável, e onde é especulável é exatamente nas empresas de alta tecnologia hoje. Professor, o termo gestão tem sido cada vez mais utilizado nas palestras que a gente vê por aí, né? O que nele difere a concepção de administração? Não, gestão é você ter poder, você ter domínio sobre alguma coisa. É sinônimo de administração, né? Gestão e administração são praticamente palavras sinônimas. Acontece que na língua, no idioma, você tem modismos, né? Então, de repente, você começa a falar em gestão ao invés de administração, né? Você veja, em prefeitura sempre se falou na administração do prefeito, agora na gestão do prefeito. Então, mas é a mesma coisa. Professor, a Argentina passa por uma situação difícil, vem aí um novo pacote econômico, inclusive vão mexer no sistema previdenciário até para atender ao FMI, às exigências do Fundo Monetário Internacional. O que o senhor espera desse relacionamento Brasil-Argentina em termos de mercado, já que a Argentina é o maior parceiro comercial do Brasil na América do Sul? Nós temos que lembrar que a Argentina, o mercado argentino, a economia argentina, é equivalente ao interior de São Paulo, quer dizer, tem o mesmo tamanho econômico do interior de São Paulo. Então a Argentina, ela não tem ela não pode quebrar o Brasil pode quebrar a Argentina. Não é como aconteceu com a nossa desvalorização, com o ajuste cambial que fizemos, a Argentina sofreu muito e vem sofrendo, né? Desde aí ela claudicou e nunca mais conseguiu ficar em pé. Mas a gente tem que lembrar que a Argentina é um país muito forte, é um país que vai conseguir sair dessa situação, eu não tenho dúvida. Ela tem uma situação realmente complicada, que é a lei da conversibilidade, né? Quer dizer, essa paridade com o dólar, essa obrigatória por lei, amarrou a Argentina de uma maneira muito forte. E ela está
como a gente diz aqui no interior, numa camisa de 7 varas, porque se ela desvaloriza o peso, a maioria das empresas e pessoas na Argentina são endividadas em dólar, então quebra a Argentina, não pode fazer isso. E também se mantiver, está muito difícil manter essa paridade cambial. Então ela tem que fazer ajustes muito duros mesmo na economia. Mas eu acredito que a Argentina se safe. E o Brasil tem que ajudar a Argentina. Eu sei que a gente até gosta um pouquinho de ver argentino sofrer, né? Diz que o brasileiro gosta de tango porque no tango o argentino sofre, né? Mas a verdade é que a gente tem que ajudar muito a Argentina. Quando se trata de mercado econômico? Claro. Não, aí a Argentina é um país muito importante para nós porque equivale ao primeiro ou segundo maior mercado interno brasileiro, que é do tamanho do interior de São Paulo. A União Estadual dos Estudantes vai realizar no final de abril aqui em Bauru um grande congresso para discutir os principais problemas que afligem os universitários. Vamos falar com o Wenderson Gasparotto, que é diretor de comunicação da UEE. Wenderson, como é que vai ser esse congresso? O congresso espera a participação de cerca de 2.000 estudantes universitários de todo o estado de São Paulo. A gente pretende alcançar cerca de 80% das universidades paulistas, com temas de debates como conjuntura nacional, universidade pública, universidade paga, ciência e tecnologia, cultura, esporte, e vamos discutir ainda o próprio movimento estudantil para definir aí um plano de lutas e de atividades para a UEE São Paulo nos próximos 2 anos, além do Congresso eleger a próxima diretoria da UEE São Paulo. Como é que está sendo o trabalho aqui na cidade? Como é que está sendo o apoio da Prefeitura e da Câmara? A Prefeitura de Bauru se colocou à disposição da realização do Congresso, está contribuindo em muito para a realização desse Congresso. A Câmara Municipal também está contribuindo bastante, uma série de vereadores. A Câmara Municipal se deu já uma sala para funcionar a Secretaria do Congresso. E a gente queria frisar principalmente que a cidade de Bauru foi escolhida por uma série de questões, mas principalmente porque a cidade de Bauru hoje é uma cidade em desenvolvimento, de fácil acesso para todo o estado de São Paulo e que concentra aí o coração do estado. Tanto é que hoje a UEE São Paulo também tomou posição de apoiar a cidade de Bauru no que se refere a sediar a reitoria da Unesp, e a gente espera inclusive que o Congresso contribua para isso também. Vocês têm expectativa também com relação à participação de políticos? Sim, nós já fizemos um convite para o Ciro Gomes, para o Genuíno, para o deputado Aldo Rebelo, para o deputado Roberto Freire, para um ato de abertura do Congresso, um ato político de abertura que nós vamos realizar no sábado à noite. Tanto Ciro Gomes como o deputado federal Aldo Rebelo se mostraram à disposição do Congresso, querem participar. Nós estamos vendo só como é que acerta a agenda desses parlamentares e do próprio Ciro Gomes, além de outras personalidades que devem estar participando não só da abertura, mas da mesa de debate, do processo de discussão do Congresso. Uma última questão, quer dizer, agora vão ter discussões de problemas sérios, importantes e tal, mas também vai ser um congresso assim, festivo, alguma coisa assim. Sim, além de debater os problemas sociais, debater cultura, ciência e tecnologia, nós estamos programando para todo o período do congresso uma série de eventos culturais. Nós vamos fazer no sábado à noite uma festa na choperiashop.com. Queria aproveitar para convidar todo mundo para participar. E no domingo nós ainda estamos fechando, mas provavelmente nós vamos fazer um show. Aliás, na segunda-feira nós vamos fazer um show de encerramento do congresso. Nós estamos só esperando a banda definir a data exatamente, mas vamos também fazer um grande show na segunda-feira. Tá, só para marcar bem então as datas de realização desse congresso? 28, 29 e 30 de abril. Apoio Cultural Domus Educandi. Aprender aqui é mais divertido. Liceu. Ensino para a vida toda. FIB. Excelência em Administração de Empresas. O cônsul de Israel no Brasil, Han Jacob, esteve visitando a cidade nesse dia 15 de março. Ele veio para formalizar um acordo de cooperação cultural entre a cidade e Israel. Visitou o campus local da Unesp e aqui, no terceiro andar da prefeitura, recebeu o título de hóspede oficial do município. Está sendo oferecida hoje à prefeitura, às universidades e outras entidades podem participar
É um programa chamado Mashav, programa israelense de cooperação internacional, que dá bolsas de estudos para vários cursos, mais do que 100 cursos diversos no Estado de Israel. Quem que ganha uma bolsa pode participar em um curso que dura de 2 semanas até 2 anos, que vale bastante dinheiro. Essa bolsa tem também a parte do curso, mas também a parte turístico, estadia, tudo completo. O curso pode ser de turismo rural, de jornalismo, de agricultura, de engenharia, de medicina, de enfermaria. Tem vários cursos que quem que está sendo interessado pode procurar através da prefeitura, da universidade ou direto no nosso site no internet, que é www.israel.org.br. Nesse site pode achar em português todas as informações sobre intercâmbio com Israel. Por que o interesse de Israel, do governo israelense, pelos estudantes daqui do Brasil? Bom, é bem óbvio. Cidades que têm capacidade de desenvolver, de integrar sistemas israelenses, de intercambiar tecnologias, de fazer negócio com empresas israelenses. Temos mais do que 200 empresas israelenses situadas no Brasil e temos muito interesse em expor o que é que temos para oferecer. Israel teve muito sucesso na área de high-tech, tecnologia, na área de agricultura, e estamos orgulhosos do nosso sucesso e chegamos a um ponto que estamos prontos a divulgar e compartilhar esses conhecimentos com vários países do mundo, inclusive o Brasil. Como é que vai ser feita essa escolha, essa triagem para selecionar os alunos? Qualquer um pode registrar, fazer uma ficha de cadastramento. Essas fichas ficam no nosso site no internet, ou dá também para ligar por telefone para o Consulado de Israel em São Paulo, 011 3815 7788, e receber todas as informações. Claro que a filtragem é difícil e poucos são aceitados, mas quem que está sendo aceitado pode adquirir informação que vale a pena, informação que vai dar para ele mesmo e para a organização, tipo prefeitura, universidade onde ele trabalha, uma vantagem incomparável com outros cursos que estão sendo feitos aqui no Brasil. Quantas vagas? Poucas vagas. Estamos recebendo mais ou menos 45 candidatos por ano para esse programa. Qual que é a vantagem de Israel em ter esses estudantes lá? Futuramente, o que pode ser oferecido para eles e qual a contrapartida do país? Bom, a high-tech israelense é bem conhecido no Brasil, temos bastante empresas trabalhando aqui. Israel tem também um sucesso reconhecido mundialmente na área agricultural. Israel é bem conhecida como um país que absorve muitas turistas, como a Terra Santa, temos experiência disso. A medicina israelense é bem conhecida no mundo, o nosso equipamento para hospitais é adquirido até por hospitais, os melhores hospitais daqui do Brasil. Eu acho que Israel tem o que para aprender do Brasil, mas também o Brasil tem bastante para aprender de Israel. Prefeito, qual a importância dessa visita? É o início de um intercâmbio, da possibilidade de bauruenses poderem realizar cursos de alta relevância em Israel e com uma vantagem, com todas as despesas pagas de estadia, de alimentação, etc. E a prefeitura está declarando o hóspede oficial do município, o Sr. Juan, e espera que isto seja o início de um intercâmbio em que coloca Bauru dentro do contexto para a presença de pessoas que tenham esse interesse em conhecer Israel, em realizar cursos de aperfeiçoamento, especialmente na área rural, na área turística, com proveitos para ambas as partes. Quer dizer, para Israel, em função de colocar os seus produtos à disposição, né, da nossa região. E para Bauru, por permitir a abertura desse caminho, que é importantíssimo para os nossos funcionários dessas áreas e para o público em geral.
E na verdade é uma forma de divulgar também o nome da cidade, né? Sem dúvida, nós estamos oferecendo agora uma fita do potencial de Bauru, com abertura, com a mensagem do Pelé, que sem dúvida também é muito conhecido em Israel, né? Como atleta do século. E como o Pelé iniciou a sua atividade futebolística aqui como um garotinho de canelas finas, né? E transformando a defesa adversária num pandemônio, hoje o Pelé é uma autoridade. E, através dessa fita, nós esperamos que o consulado de Israel, em São Paulo, torne Bauru mais conhecida de todos aqueles que desejam investir, ou desejam fazer um intercâmbio cultural. Estamos no Clube de Campo do Bauru Tênis Clube, onde acontece a solenidade de abertura da 4ª Copa José Antônio Segarra de Tênis. Serão 3 dias de competição, reunindo mais de 250 tenistas dos mais importantes clubes do estado. São Paulo capital, Ribeirão Preto, Sorocaba, além de Bauru, é claro. O torneio é aberto desde criança até 7 anos, até os veteranos, 64 anos. Isso no masculino e feminino. É um sucesso o número de inscritos, haja visto que nós temos outros torneios e torneios de peso também na mesma data, mas o número de inscritos aqui nos surpreendeu e será um campeonato bastante forte e bem competitivo. Quantas cidades estão participando aqui? Olha, nós temos aí no mínimo por volta de 1 dúzia de cidades, daí para mais um pouco. Representando quase todas as regiões fortes do estado de São Paulo, né? Quase todas as regiões fortes do estado de São Paulo, perfeitamente, inclusive a capital. Agora, Rui, você acha que o Bauru Tênis Clube sempre teve como carro-chefe, lógico, o tênis. Mas você acha que essa fase está muito boa em função também da boa performance do Guga? Indiscutivelmente. Esse boom, essa explosão do Guga favoreceu muito o esporte. E o que está acontecendo no BTC não é diferente do que vem acontecendo no Brasil. Ou seja, o esporte vem crescendo bastante. Porque a partir do momento que você tem maior número de inscritos, os campeonatos se tornam mais atraentes e mais competitivos, então a motivação é muito maior. Só o número de inscrições mostra que não só os associados, mas todos os que praticam tênis, principalmente competitivo, acreditam no Bauru Tênis Clube e, na verdade, eles é que fazem o sucesso desse nosso campeonato. Pra você ter ideia, tinha 285 inscrições nesse torneio, mas pela questão de chaves acabamos fechando o torneio com 257 inscritos. A razão de ser do Bauru Tênis Clube, na verdade, é o tênis, aliás é o artigo 1º do estatuto. Então o tênis de campo e o tênis Bauru Tênis Clube existe em face do tênis. Então nós investimos muito nesse esporte, nos outros também, mas especificamente na razão de ser do clube, que é o tênis de campo. Para o senhor, como é que é participar como sendo o filho do homenageado, dessa competição esportiva de tênis aqui no BTC? É um ato muito emotivo, porque o meu pai era um apaixonado não só pelo esporte, mas principalmente foi um dos incentivadores do tênis aqui em Bauru. E ele foi muito dedicado, principalmente a esses campeonatos infanto-juvenis. E agora que a gente vê o nome dele sendo usado para justamente estimular esta garotada que hoje se desenvolve no tênis, para nós é motivo de muito orgulho, de muita satisfação. A gente realmente fica bastante emocionado, porque toma isso como uma homenagem a ele. E eu tenho certeza que ele está aqui com a gente em espírito, porque ele gostava muito disso. Tinha muita paixão pelo tênis, pelos campeonatos, por acompanhar os filhos. Naquela época não era o que é hoje, né? Eu me lembro que quando nós fomos disputar um campeonato brasileiro de tênis em Blumenau, nós fomos de Bauru a Blumenau quase que o caminho todo por estrada de terra. Isto foi em 1960. Então você imagina o sacrifício que foi ele levar a família 2 dias de viagem, né, por terra, mas ele fez com muito prazer. Para ele era motivo de muita alegria este acompanhamento. E eu tenho certeza que ele está aqui vibrando com a gente também nesse campeonato. Apoio Cultural. Domus Educandi. Aprender aqui é mais divertido. Liceu. Ensino para a vida toda. FIP. Excelência em Administração de Empresas.
O Aeroclube de Bauru e o Serac 4 promoveram nos dias 16 e 17 deste mês, em Bauru, o estágio de preparação de instrutor do curso de padronização de instrução de voo. Participaram do curso instrutores e diretores de instrução de todos os aeroclubes e escolas de aviação do estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Bauru foi escolhida porque o aeroclube daqui é um dos mais conceituados do estado de São Paulo. E qual a importância de sediar um evento como esse? Isso é da maior importância, principalmente porque uma das grandes metas que eu tinha quando assumi a presidência do aeroclube era justamente elevar o padrão de formação de pilotos. Tendo algum conhecimento das deficiências que nós temos por voar numa companhia aérea, voltei para cá com a intenção de melhorar, de suprir essas deficiências. Uma delas é melhorar o padrão dos instrutores, melhorar o nível de conhecimento dos instrutores, melhorar o preparo dos instrutores para o relacionamento com o aluno. Não adianta só conhecer as matérias da aviação, saber pilotar, ser um bom piloto, ter conhecimento de aerodinâmica, das matérias básicas da aviação. A partir do momento que você se propõe a dar instrução, você está se relacionando com uma outra pessoa que tem uma série de expectativas, de anseios, e uma pessoa que é completamente diferente de você. Então você já tem que fazer um trabalho de psicólogo. Você já cai no problema das relações interpessoais, de como você vai se relacionar com esse aluno, de como você vai suprir a necessidade desse aluno, vai passar o teu conhecimento para ele de uma maneira que ele realmente absorva, você realmente consiga transmitir esse conhecimento. Esse curso atende a essas necessidades. Ele visa formar os instrutores, preparar os instrutores para esse relacionamento. É muito importante para Bauru. Isso está chamando a atenção aí de toda a comunidade aeronáutica, pelo menos do estado de São Paulo e do estado do Mato Grosso do Sul, que são abrangidos aí pelo serviço regional Serac 4. E principalmente porque isso nos deu, esse curso inicialmente deveria pelo menos um representante de cada aeroclube. Como nós estamos sediando, nós conseguimos colocar 14 representantes. Então, em vez de ter apenas uma pessoa que fica encarregada de transmitir esses conhecimentos para os instrutores, nós já colocamos os nossos instrutores para vir direto à fonte. Isso é muito importante para a gente. Só vai melhorar nosso padrão. A nossa intenção é cada vez formar melhores pilotos, e esse curso, sem dúvida, é um passo importantíssimo nessa direção. Estamos muito satisfeitos e muito honrados de sediar esse evento aqui em Bauru. O aeroclube daqui de Bauru é um excelente aeroclube, é um aeroclube muito bom, e também pelo fato, principalmente, de estar muito bem localizado no centro do estado de São Paulo. Nós temos aqui todos os diretores de instrução, em que eles passarão esse curso aos seus instrutores, de tal maneira que nós tenhamos uma regra clara dos moldes a serem seguidos, preconizados pelo Departamento de Aviação Civil. Quer dizer, são os líderes, né, dos respectivos aeroclubes? Exatamente, são exatamente as pessoas responsáveis pelos aeroclubes que nós estamos trazendo aqui. Essas pessoas aqui caberão ministrar a instrução aos alunos dos aeroclubes e através dos seus instrutores. Certo. Qual que é a grande preocupação de vocês? O porquê dessa preocupação? Em suma, toda a nossa preocupação é em função do número de acidentes. Tá? Os acidentes, a gente corre tudo para evitar o máximo possível de acidentes. Um acidente é muito custoso, tanto em termos de vida humana que se perde, também com relação à parte do patrimônio nacional que se perde, que são as aeronaves do DAC. Agora, vocês aproveitam também, quando acontece um acidente, ele traz lições que podem ser aproveitadas para que não ocorra mais, lógico, né? Sim, isso daí ocorre. Normalmente existe um simpósio de segurança e prevenção de acidentes aeronáuticos. É feito isso daí ao longo do ano passado, para você ter uma ideia, nós fizemos em torno de 27 simpósios na área do Serac 4, em que foram pegados várias cidades, em que foi passado os vários pontos em que estavam acontecendo. Esse simpósio que nós estamos fazendo aqui, na verdade, ele é o quê? É uma reunião de pessoas para discutir a instrução aérea que é dada. É diferente do que um simpósio de segurança de voo. A aviação brasileira está crescendo num ritmo bastante acelerado, ainda mais aqui no estado mais rico da União, que é São Paulo. Isso daí é um fator a mais de preocupação, e para isso exige um melhor tratamento, um melhor trabalho, para que a gente possa dar esse respaldo perante a aviação civil. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de destacar para o telespectador, Major? Eu acho que é um trabalho fundamental feito pelo DAC, que vai, em última análise, ao consumidor,
que é o passageiro que está voando no seu avião de grande porte. É lógico, isso daí é um trabalho muito pequenininho que é feito no aeroclube, mas aquele piloto, daqui a alguns anos, vai estar voando um avião grande. Então, quando você incute uma mentalidade de segurança, uma mentalidade de padronização nesse piloto, ele tende a acompanhá-lo durante toda a carreira. 20 judocas da Luso de Bauru participam da Copa Real União de Judô. Participam dessa competição atletas de quase todo o estado de São Paulo em 4 categorias, no masculino e feminino. Estou ao lado do Sérgio Calma, que é técnico da Luso de Bauru. Sérgio, qual a expectativa com relação à participação nesse torneio? A expectativa é boa, porém nós tivemos no ano de 2000 um excelente resultado, uma campanha do nosso judô bem grandiosa, por sinal, com várias medalhas em campeonato paulista, e isso vem colocar a nossa associação num grupo de elite dentro do judô do estado de São Paulo. E com essas vantagens, eu acredito que nós tenhamos uma boa apresentação e conseguiremos várias medalhas nessa competição. Nós levaremos 20 atletas no qual representarão bem as cores da Associação Luso Brasileira e a cidade de Bauru nessa competição de Araraquara. E aproximadamente 600 atletas estarão participando desse evento. Isso faz do torneio um torneio de grande nível. Ah, sim, um torneio bem forte, que também é supervisionado pela Federação Paulista de Judô, no qual participa só as associações filiadas, onde apura ainda mais o nível da competição. Agora, está difícil treinar judô, Sérgio. Como é que está o incentivo a esse esporte? Inclusive, o judô do Brasil teve uma fase áurea, mas parece que deu uma caída, não é? O judô do Brasil está entre as 5 potências do mundo e o Brasil é um país que vem revelando novos atletas. Prova que na última Olimpíada, atleta de 18 anos conseguiu uma medalha de prata. Isso prova que o judô vem se renovando e se fortalecendo cada vez mais. E eu acredito agora também que numa mudança da nossa Confederação Brasileira, isso o nosso judô vem ainda fortalecer ainda mais. Quer dizer, então você está com boa expectativa com relação aos seus atletas? Com certeza esse evento vai nos trazer bastante motivação e alegria e medalhas para a nossa associação.